Oi galera, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Larissa. Na aula 7 de hoje nós vamos falar sobre produto cartesiano. Bom, nessa aula nós veremos produto cartesiano, quantidade de elementos de um produto cartesiano. Primeiro, o que vem a ser um produto cartesiano? Pessoal, dados dois conjuntos A e B, o conjunto de todos os pares ordenados que tem o primeiro termo em A e o segundo termo em B é chamado de produto cartesiano. Então, basicamente, um produto cartesiano vão ser todos os pares ordenados que eu consigo formar com esses dois conjuntos, em que o primeiro elemento do meu par ordenado vai pertencer ao conjunto A e o segundo elemento do meu par ordenado vai pertencer ao conjunto B. Então, eu tenho nesse caso, A cartesiano B é igual a XY, então, par ordenado, tal que X pertence a A e Y pertence a B. Quero fazer uma observação aqui com vocês, pessoal. A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Por quê? Quando eu tenho A cartesiano B, indica que, quando eu for formar esses pares ordenados, o primeiro elemento vai pertencer a A e o segundo elemento do par ordenado vai pertencer a B. Agora, quando nós temos B cartesiano A, indica que o primeiro elemento do par ordenado pertence a B e o segundo elemento do par ordenado vai pertencer a A. Então, vocês percebem que inverte ali quando nós representamos A cartesiano B ou B cartesiano A, e a gente sabe também que em par ordenado, por exemplo, 1, 2, é diferente de par ordenado 2, 1. A ordem importa sim. Bom, por exemplo, dados os conjuntos A igual a 1, 3, 4 e B igual a 2, 5, determine A cartesiano B e B cartesiano A. Gente, eu tenho aqui dois conjuntos e eu quero determinar A cartesiano B e B cartesiano A. Primeiro, o que seria o A cartesiano B? Para formar o A cartesiano B, eu vou pegar primeiro os elementos de A e formar os pares ordenados com os elementos de B ali. Primeiro par ordenado que eu posso formar é 1, 2. Só que o 1 eu também consigo ligar com o 5. Então, eu tenho 1, 2, 1, 5. Depois, o que eu posso formar? 3, 2, 3, 5. Depois, quem que eu posso formar nesse caso? 4, 2, 4, 5. Então, nós vamos ter 1, 2, 1, 5. 3, 2, 3, 5. 4, 2, 4, 5. Esses são todos os pares ordenados que eu consigo formar com os conjuntos A e B, sendo A cartesiano B. Agora, se a gente for formar aqui B cartesiano A, vai mudar a ordem dos elementos no meu par ordenado, porque o primeiro elemento vai ser do B e o segundo elemento vai ser do A. Então, nesse caso, posso formar 2, 1, 2, 3, 2, 4. Depois, 5, 1, 5, 3, 5, 4. Então, nós temos aqui a listagem do meu par ordenado, B cartesiano A e A cartesiano B. Observem que eles vão ser diferentes porque mudou a ordem dos elementos ali no par ordenado. Nós podemos representar um par ordenado também através do diagrama de flechas, tá? Então, o que eu tenho nesse caso? Eu tenho um diagrama com os elementos 1, 3, 4, pertencentes ao conjunto A, e o conjunto B, 2, 5. Através do diagrama de flechas, eu vou ligar o 1 com 2, com 5, tá? Depois o 3 com 2, com 5. E o 4 com 2, com 5. Então, você também pode representar o produto cartesiano através do diagrama de flechas. Agora, B cartesiano A. Quando a gente for representar o B cartesiano A, nós temos 2, 1, 2, 3, 2, 4. Depois, 5, 1, 5, 3, 5, 4.
Se a gente pode representar através do diagrama de flechas, nós também podemos representar no gráfico aqui, no plano cartesiano. Gente, uma observação. Como eu falei que x pertence a A, em A cartesiano B isso, tá? E y pertence a B, então, quando eu for representar isso no plano cartesiano, eu tenho que representar os elementos do conjunto A no eixo x e os elementos do conjunto B no eixo y. Então, cuidado para não inverter a ordem dos elementos aqui, porque se eu troco, eu vou ter o quê? O B cartesiano A. Então, observem aqui, no primeiro gráfico, eu tenho os elementos 1, 3, 4, que pertencem ao conjunto A, e no eixo y eu tenho 2, 5, que são os elementos que pertencem ao conjunto B. Então, eu liguei todos os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Agora, B cartesiano A, observem que eu representei os elementos do B no eixo x e os elementos do A no eixo y. E liguei ali todos os elementos de B, correspondentes ao eixo x, aos elementos de A correspondentes ao eixo y. Quantidade de elementos de um produto cartesiano. Pessoal, para a gente determinar a quantidade de elementos de um produto cartesiano, a gente não precisa listar todos esses elementos. Claro, se você quiser, você pode listar todos esses elementos, não tem problema nenhum. Porém, se eu dou um conjunto A com 15 elementos e um conjunto B com 10, pense quantos pares ordenados você tem que listar ali para determinar a quantidade de elementos desse produto cartesiano. É desnecessário você fazer isso. Então, o que nós temos nesse caso? Para determinar a quantidade de elementos de um produto cartesiano, basta você multiplicar a quantidade de elementos de um conjunto pela quantidade de elementos do outro. Então, no exemplo aqui, dados os conjuntos A igual a 1, 7, 8 e 10 e B igual a 3, 5, 9. Temos que o número de elementos de A cartesiano B é, nesse caso, o número de elementos de A cartesiano B é 12. Por quê? Eu tenho que o conjunto A possui 1, 7, 8, 10. E o conjunto B, 3, 5, 9. Então, A tem 4 elementos e B possui 3 elementos. Então, basta a gente multiplicar 4 por 3. É muito mais fácil do que se nós fôssemos listar todos os pares ordenados. Óbvio, você vai fazer isso numa questão quando pedir para você determinar a quantidade de elementos do produto cartesiano. Se na questão pede para determinar a quantidade de elementos do produto cartesiano, você pode usar essa regra, que é multiplicar a quantidade de elementos dos dois conjuntos ali. Se pedisse para vocês listarem todos os elementos, aí não tem jeito. A gente tem que listar todos aqui. Bom, eu vou passar aqui mais um exemplo para vocês, para a gente fazer juntos aqui passo a passo para vocês entenderem melhor. Então, eu tenho o conjunto A, que possui os elementos 2, 4, 6. E o conjunto B, que possui os elementos 1, 3, 5. Vou colocar mais um. 1, 3, 5, 7. Primeiro, quantos pares ordenados eu posso formar aqui? Conjunto A tem 3 elementos. Conjunto B tem 4. Então, eu consigo formar 12 pares ordenados, tá? Vamos listar esses pares ordenados através da listagem de elementos. Então, A cartesiano B. Nós vamos ter que A cartesiano B vai ser 2, 1. Depois, 2, 3. Depois, 2, 5. Próximo, 2, 7. Agora, o 4, eu vou formar os pares com 1, 3, 5, 7. Então, 4, 1.
4, 3, 4, 5, 4, 7. Depois, 6, 1, 6, 3, próximo par ordenado, 6, 5, e o próximo par ordenado, 6, 7. Então, o que eu fiz? Se eu quero A cartesiano B, eu peguei os elementos de A, tá? E formei pares ordenados com os elementos de B. Então, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7. Depois, 4, 1, 4, 3, 4, 5, 4, 7. Depois, 6, 1, 6, 3, 6, 5, 6, 7. Tá? Se a gente fosse fazer B cartesiano a ideia é a mesma. O que vai mudar aqui, pessoal? Vai mudar que os primeiros elementos do meu par ordenado vão pertencer ao conjunto B. Então, formando aqui B cartesiano A, eu vou ter 1, 2, depois 1, 4, depois 1, 6. Próximo par ordenado, 3, 2, depois 3, 4, 3, 6. Próximo par ordenado, 5, 2, 5, 4, 5, 6. Próximo par ordenado, 7, 2, 7, 4 e 7, 6. Temos aqui 12 pares ordenados em A cartesiano B e 12 pares ordenados em B cartesiano A. Bom, vou apagar aqui os exemplos. Por hoje é só, pessoal. Eu quero que vocês façam os exercícios complementares que estão disponíveis no portal. Lá tem bastante coisa, tem muitos exercícios que podem auxiliar vocês nos estudos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.